a minha tela e eu prometo que a minha apresentação ela vai ser muito rápida. Em uma fração de segundos é possível mapear seus desejos, hábitos, objetivos, preferências, necessidades, costumes e até a sua rotina. A tecnologia por si só não é suficiente para nos entender. Nós não somos dispositivos. Somos aventureiros, apaixonados, sonhadores. Somos pessoas. AD3 Plus. Mais do que consumidores, nós entendemos de pessoas. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês, e para quem já viu, nesse tempo todo do qual a gente passou por várias mudanças dentro do Grupo AD3, a gente teve muito aprendizado, né? Mas antes da gente ter o aprendizado, a gente teve que olhar todas as camadas de contato do consumidor com a mídia, com as marcas, para que a gente pudesse construir um processo de inteligência de dados que nos trouxesse a dinâmica e a inteligência dessa construção de dados que temos hoje, né? Então, não foi só sobre ter parceiros de qualidade. Então, o primeiro ponto foi que a gente buscasse parceiros de qualidade, como foi a própria Lotami, que é o nosso parceiro mais antigo aqui, a própria Matrix, que está com a gente desde 2016, a Zander agora nosso parceiro aqui, que já é parceiro, né, tanto da Lotami quanto da Matrix nesse tempo anterior, mas que aqui a gente desenvolvesse um processo que a gente conseguisse olhar o consumidor no centro de todo o nosso ecossistema de mídia, para que tudo que fosse impactado, né, desse consumidor, a gente pudesse construir uma inteligência e um processo dinâmico para a gente entender quem é esse cara. Porque, basicamente, gente, e muito dito ali tanto pelo case do Lito, quanto pelo case, quanto pela apresentação do Sebastian, a gente precisa entender muito mais do consumidor, entender muito mais para onde ele está indo e entender dos sentimentos, dos gostos, dos interesses desse consumidor para que a mídia possa ser mais efetiva, né? Claro que sem ferir as leis aí gerais de proteção de dados, mas a gente não pode compensar isso só pela mídia contextualizada, né? Senão a gente está comprando mídia como a gente comprava mídia offline há 15 anos atrás, né? Quem tem interesse no produto esportivo, basta anunciar num site de conteúdo esportivo e voilá, e vamos ter esse resultado. Mas nem sempre, quando o consumidor está nesse ponto, ele está passível de ser impactado por uma comunicação ou realmente interessado em consumir um produto determinado específico. Então, para isso, a gente precisa realmente ter esse aprendizado, e aí a gente depende de tecnologias para não só observar esse consumidor nos touch points que ele está tendo, mas também construir esse dado que a gente fez. Então, no nosso processo aqui, todos esses parceiros que vocês viram hoje, a manhã toda, né, explicando aí suas tecnologias e tudo mais, a gente integrou num processo único que a gente gerencia aqui, que o time de operações faz isso todos os dias, e a gente entende muito mais desse consumidor, às vezes, do que o próprio anunciante, porque a gente começa a trazer dados dos pontos aonde esse consumidor é impactado e a gente constrói essa inteligência de negócios e de ativação de mídia. Então, nosso processo ele é muito simples. Está tudo integrado aqui dentro da plataforma da solução da Lotami, a Panorama. Como o Sebastian disse, que a solução da Lotami ela já trabalha sem o cookie desde 2018. Então, não é uma novidade para nós, né? E aí, tudo é trazido para cá para que a gente possa entender e montar esse quebra-cabeça do consumidor. Então, a mídia ela vai a partir de uma premissa de que a gente constrói junto com o briefing, junto com a agência, junto com o anunciante. E o nosso papel aqui, de novo, gente, é ajudar as agências e os anunciantes nesse complexo mundo de mídia, aí, como o próprio Manuel explicou, nesse mundo tão complexo que a gente tenta simplificar. Então, a gente usa os parceiros de ativação de mídia, claro que a gente privilegia alguns aqui, até porque o Google, por definição de negócio, ele não permite que muito dos dados sejam utilizados,
né? E eu já explico por quê, mas que os outros parceiros nos permitem fazer esse tipo de utilização dos dados, tanto no in quanto no out, né? Então, a gente constrói os dados de inteligência, manda nas devidas plataformas para ativação, essas devidas plataformas para suas SSPs, e aí por isso que é interessante a gente ter um parceiro como a Lotame integrado em todo o processo. Por quê? Porque nesse touchpoint da mídia, e aí tem o diferencial do nosso processo, que é único, a gente consegue entender esse consumidor em qualquer browser, né? Independente se tem third-party cookie ou não, porque o processo do Panorama, ele é cookieless, então ele já é cookieless desde 2018, né? Então a gente faz esse processo em multi-browser, que vai para o formato e vai para o publisher. E aí, o mais interessante desse processo não é somente a ida da mídia, né? Porque, ok, eu construí a base, joguei na DSP, na plataforma de ativação, que foi para SSP, para Exchange, que foi para o browser, que foi para o site, e está lá sendo exibido. O nosso processo faz com que eu consiga as informações para que ela volte. Então, eu consigo entender, a nível de publisher, o que é mais interessante para esse consumidor ou não, né? E isso nos gera uma inteligência de insights, um comportamento de entendimento que é muito rico para as marcas e para o próprio time de otimização. Então, o nosso diferencial e a minha crença desse processo todo é que, como o próprio Sebastian também disse, a gente tem feito ultimamente, nos últimos anos, um browser level marketing, né? Um marketing a nível de browser, né? Quanto muito a nível de publisher, né? Quando a gente está falando em deals, fazer os direct deals, de comprar direto de um publisher, ou mesmo a compra direta. Então, o importante para nós é que eu entenda esse dado desde a ida até a volta, porque, olha, eu posso pegar aqui e construir uma base de dados de first party ou de third party, como o cliente quiser, a gente tem acesso a tudo, mandar esses dados para as plataformas de ativação, como a gente está num ID level user, que é a solução da Panorama, e a gente já vem utilizando desde 2019, a gente foi a primeira empresa aí na América Latina a já utilizar essa solução, e hoje a gente é a única empresa aqui utilizando, assim como a gente se credenciou como reseller da Lotame aqui para o mercado brasileiro. Então, a gente leva esse dado para a plataforma que transita em todo esse caminho, então a gente, pelo ID que a gente constrói, a gente consegue impactar esse cara. Mas o mais importante é que, além desses dados construídos, quando a gente faz o touchpoint da mídia com o consumidor, a gente consiga trazer dados de volta por dois motivos. Primeiro, para a gente conseguir comparar e entender se os dados que a gente está acreditando como serem interessantes e relevantes para esse consumidor são verídicos, né? Se a premissa dos dados elas são verídicas e relevantes ou não, né? E com isso trazer aprendizado, né? Como o case ali do Lito, que o dado trouxe que as pessoas eram cat lovers, né? E ele pôde tomar uma decisão rápida de mudar a temática da mídia, jogar na mídia de novo e ter um resultado absurdo, ter um crescimento aí estrondoso na taxa de conversão. Então, assim, claro que a gente entende que todo esse processo, ele ainda é um processo muito iniciante, até porque, geralmente, os anunciantes, quando se devolve a informação do dado, às vezes a verba para produzir novos materiais já não existe mais, né? A verba para se criar se produzir novos criativos já não existe mais. A gente tem buscado soluções e parceiros para fazer isso de uma forma dinâmica, a baixo custo, que estão aí no mercado para nos ajudar, mas as agências e os clientes não têm esse repositório de criativo ou de investimento para fazer essa mudança. Então, é uma nova metodologia que a gente vem implementando para os clientes, que eles entendam essa mudança aqui de processo. Então, claro que a gente vai lá, ativa, faz toda a construção e o dado volta. Só lembrando que eu disse que por que a gente não faz a opção de utilizar muito o DV360? Porque ele é a única plataforma que não permite que o dado volte, o dado só vai.
né? Ele não permite essa reutilização do dado nesse nível que a gente utiliza aqui, que a Panorama nos permite. Então, ela é a única plataforma das que a gente opera que só permite que o dado vá e o dado não volte, muito pela questão que o próprio Manuel falou aqui do Wall Garden. Então, gente, assim, explicando para vocês por que essa mudança toda do Programmatic People Based, que é a nossa nova posição, que a gente tem colocado as pessoas no centro de todo o nosso processo de conhecimento, de todo o nosso processo de ativação, mudando algumas metodologias para que esse consumidor possa ser desenvolvido, né? A gente possa entender dele cada vez mais para ajudar marcas e agências a ter um melhor resultado e a também entender mais desse consumidor, porque não basta só a gente ter o dado e não poder utilizar ele. Então, a gente trabalha em 2 níveis. O conhecimento que a gente agrega e dá para as agências e para os anunciantes para que eles possam, sim, desenvolver novas temáticas, novos produtos, novas inteligências, novas ferramentas para impactar melhor e também gerar novos insights para que exista aí lançamento de novos produtos e tudo mais, não só no sentido de online, né? O nosso time de dados compartilha informações para que a marca possa tomar, inclusive, decisões offline, né? Baseado nos gostos e interesses aí do anunciante. Então, gente, assim, eu não vou me estender muito, até porque a gente teve muita informação relevante. Como eu disse para vocês, hoje a gente é uma empresa parceira aí da Lotame, como reseller, da própria Mitrix, como reseller. A MetaRuler, a gente é bem amigo, a gente está se aproximando deles, até porque é uma tecnologia totalmente nova, onde a maioria das marcas anunciantes ainda não entendem os benefícios de usar uma tecnologia como essa, e está num outro nível de discussão, mas que a gente tem se aproximado deles muito, porque vai fazer parte do nosso ecossistema também, né? Então, assim, peço que, se vocês têm mais interesse em entender o nosso processo, pode acessar o nosso site, tem lá um canal de Fale Conosco, ou se não, manda um e-mail para comercial@ad3plus.com.br. E eu queria finalizar aí, que eu sempre finalizo todas as coisas que faço com um pense sobre isso. É uma frase que o pai do Galileu disse para ele quando ele tinha só 9 anos, se não me engano, ou 6 anos, agora não me falhou a memória, que era o Vincenzo Galilei, que ele disse para jamais se contentar com a sabedoria aceita, mesmo que venha das fontes de maior autoridade, mas combine reflexões teóricas com os experimentos práticos e chegue às suas próprias conclusões. Então, o nosso papel aqui como AD3 Plus é ajudar todos os nossos clientes, parceiros e anunciantes a construir as suas próprias conclusões baseados em dados e informações. Quero agradecer, pessoal, a presença de todos no nosso evento. Foi muito gratificante tê-los aqui hoje, foi muito interessante essa troca de conhecimento e de informações. Todo o conteúdo do nosso evento ele foi gravado, então em alguns dias a gente vai colocar ele disponível nas nossas redes sociais, no nosso site. As apresentações dos palestrantes a gente vai colocar disponíveis àqueles que quiserem compartilhar. Claro, a gente não vai dizer que a gente vai compartilhar caso o palestrante não queira, mas acredito que todos vão compartilhar. Se vocês tiverem interesse em saber mais do nosso processo, em falar com o nosso time, pode acessar o nosso site ou comercial@ad3plus.com, que a gente vai ter o maior prazer em explicar mais, em conversar, entender as suas demandas. E muito obrigado pela presença de todos aqui. Pessoal,